Olá, boa tarde a todos que estão chegando agora para essa nova live especial, trazendo aí o professor Ricardo Calcini, e vamos aguardar o professor chegar, dando boas-vindas a todos vocês que estão entrando nesse momento, e dizer o quanto é importante, né, essas lives efetuada aí pela ESA no Café Jurídico, né? Então eu vou logo chamando vocês para poder participar dessa live agora, né? Estão chegando aí alguns ex-alunos, alunas, Alessandra, Gobi, um prazer, Gobi, você está aí junto com a gente, o diretor Marcelo também, e vamos chegando para assistir essa live que será muito especial. Então, vi que o professor passou aqui, professor Calcini, o senhor passou rápido, e agora que eu verifiquei que o senhor já tinha passado, então eu vou aqui convidar o professor. Aguardando o professor Ricardo Calcini. Tá me ouvindo? Opa, já está chegando aqui. Tá escuro, professor. Tá muito escuro? Agora ficou ótimo. Deixa eu... Tá escuro ainda? Senão, tá muito escuro? Tá. Vamos ligar aqui. Melhorou? A internet eu acho que está um pouquinho falha. Me dá um minutinho então. Vamos fazer uma mudança aqui de posição aqui para a gente poder entrar com vocês. Eu já retorno. Me dá um minutinho. Eu vou sair, mas eu já retorno. Só um minutinho. Então, pessoal, o professor Calcini está com um pequeno problema com a internet, mas já está retornando. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos aqui, então, continuando, dando boas-vindas a todos que estão aqui nesse momento. Essa live é importante, ainda temos muitas dúvidas em relação a essa nova situação, essa pandemia, as medidas provisórias 927 a 936. Então, é muito importante a gente, nesse momento, fazer esse bate-papo com o professor Ricardo Calcini, né? Então, vamos aguardar aí o professor retornar, que estava com problema aí na internet, mas ele já está retornando aí para a gente iniciar esse bate-papo de hoje do Café Jurídico da ESA Espírito Santo. E aí, aguardando ainda o professor, vamos ver aqui se o professor está chegando, fazer o convite. Aguardando ainda o professor entrar. A minha internet está boa, estou só aguardando a do professor, que deu problema, então ele saiu para poder retornar.
Só um minutinho, por favor, que ele já está retornando aqui para poder participar. Eu não sei se o professor estaria entrando com outro Instagram. Estou verificando aqui, por favor. Mais um pouquinho. Pronto. Pronto, professor. Agora sim. Agora vai dar certo. Assim esperamos. Tudo bem? Agora eu acho que vai dar certo, sim. Maravilha. Boa tarde a todos. Já peço desculpas de antemão aí pelo pequeno incidente. Eu estou em outra cidade agora do estado de São Paulo. Eu fiz uma mudança de uma cidade para outra de ontem para hoje. É a primeira vez que estou aqui em Ribeirão Preto. Não sei se alguém conhece, a terceira maior cidade do estado de São Paulo. E por conta da minha filha, que tem 1 ano e 3 meses, eu vim visitar a minha outra avó, né? No caso da Cecília, minha mãe, para poder estar perto dela, porque já faz uns bons meses que ela não a vi. Então, peço desculpas de antemão, eu tive que sair do cômodo onde eu havia me programado para fazer a live, mas de antemão, até pela questão do horário, eu já me coloco à disposição, agradecendo a Escola Superior da Advocacia e do Espírito Santo, todos os meus amigos capixabas, tá? Realmente foi um prazer receber esse convite na tarde de hoje. Eu não sei se é a minha internet, professor, é que estava dando microfone, então não sei se era o problema meu ou se ainda é a internet do professor, que eu não consegui ouvi-lo. Não deu para ouvir? Não estão me ouvindo bem? Eu não consegui. O senhor está me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo super bem. Tá dando, eu não estou conseguindo. Eu vou chamar um aluno aqui para ver se é a minha internet. Bom, aqui está normal, o pessoal falou que está normal, então eu vou seguindo aqui, viu, Simone, para não prejudicar aí os nossos andamentos, e aí na hora que você quiser, por favor, fica à vontade para poder me interromper e a gente bater papo em relação ao nosso tema de hoje aí do coronavírus, tá? Opa! Eu gostaria de perguntar aqui, queria uma informação aqui de algum aluno meu, se estaria ouvindo bem o professor. O pessoal está dizendo que tá ouvindo bem, então eu... Está ouvindo? Tá todo mundo ouvindo muito bem. Pode seguir. Bom, eu vou iniciar, Simone, e você, por favor, me interrompa para poder fazer as moderações e as colocações pertinentes aí para o nosso encontro, tá bom? Gente, boa tarde a todos, é um prazer, tá? Eu tô aqui falando de São Paulo, mas hoje no sistema remoto a gente fala para o Brasil inteiro. É um privilégio estar mais uma vez aí com vocês, o Espírito Santo. Eu fui convidado recentemente pela CBN local também para poder tratar recentemente de um caso sobre o vínculo de emprego do pessoal do iFood aqui em São Paulo, com o Dr. Carlos Moro, que inclusive é daí um juiz do trabalho aí do Espírito Santo, e fiquei muito feliz aí da audiência, do carinho do pessoal, e apesar de, e aí é uma triste questão que eu tenho que compartilhar com vocês, apesar de nunca ter sido convidado para estar aí em Vitória e demais cidades aí do Espírito Santo. Então eu espero que depois, pós-pandemia, a gente possa finalmente se encontrar para a gente poder bater um papo um pouco mais de perto a respeito, não só sobre o coronavírus, o pós-coronavírus, mas principalmente sobre o universo desse novo normal do jeito
pós-retorno do trabalho de muitos dos funcionários, colaboradores, prestadores de serviços, enfim, terceirizados, sem entrar nas questões da Simone, tá? Mas só para a gente iniciar, que é a questão da doença ocupacional envolvendo os riscos, né, com a eventual contaminação por força do Covid-19. Muito bem. Vejam que, na verdade, esse tema ainda ele está longe de estar pacificado, tá? O que nós temos ainda de concreto é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o artigo 29 da MP 927, realmente naquele ponto ele era inconstitucional. Nós tivemos também o artigo 31, que fala sobre a fiscalização do pessoal do Ministério da Economia, né, os auditores fiscais do trabalho, e isso está gerando agora um certo aborrecimento, para não dizer uma grande preocupação por parte de empresas, empresários, pequenos negócios, enfim, porque o pessoal está retornando, as cidades estão liberando, né, os governos locais estão liberando o acesso dos funcionários, e isso naturalmente acaba repercutindo principalmente na proliferação do vírus, e a contaminação acaba sendo, né, algo que infelizmente vai acabar surgindo cada vez mais, principalmente dentro das empresas, ou até eventualmente dentro do que nós chamamos do acidente de trajeto. Então, eu começo dizendo o seguinte: olha, nós temos que realmente tentar, né, dentro do possível, separar as situações para não gerar uma responsabilidade quase que automática, objetiva por parte das empresas, porque do contrário, vai ser quase que fazer uma prova negativa, né, aquela famosa prova impossível, no sentido de saber se o colaborador, aquele prestador de serviço, ele realmente contraiu o vírus ou não dentro da empresa. Então, o que nós podemos fazer de antemão para que isso tente diminuir ou minimizar, ou dentro do possível se evitar, tá? Primeiro temos que fazer a prova positiva, tá? Tá sendo divulgado praticamente todo santo dia na mídia, tá? Várias medidas aí preventivas, principalmente vindas da Organização Mundial da Saúde, em âmbito internacional, e agora mais recentemente por parte da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no sentido de que, então, as empresas devem adotar todas as cautelas possíveis para que, então, esse risco ele realmente seja bastante reduzido. E só assim é que nós vamos ter, então, aí, né, dependendo da atividade econômica, dependendo do que esse trabalhador efetivamente estiver exercendo dentro da empresa, dependendo se essa empresa é uma empresa ou não, que está dentro daquele seleto grupo, né, de atividades essenciais, para a gente identificar se a responsabilidade ela vai existir ou se ela é uma responsabilidade de ordem objetiva, subjetiva, e qual realmente o grau de culpa da empresa envolvendo tais casos. Porque, de novo, tá, identificar realmente o ponto central de uma doença ocupacional dentro da empresa só se nós tivermos casos concretos, tá, em que a empresa tenha consciência em relação a isso e permitiu, em razão da sua conduta, né, negligente, que esse trabalhador continuasse a prestar serviço, seja porque ele contraiu dentro da empresa, seja porque ele trouxe do ambiente familiar dele, seja porque ele acabou trazendo, de repente, fora da empresa, mas assim acabou trazendo para que, então, isso acabasse ganhando um volume ainda maior no caso. Então, se realmente nós estivermos diante de situação como essa, e a empresa, de repente, não tomou cuidado de fiscalizar, por exemplo, a temperatura desse funcionário quando ele chegou, quando não ofereceu os equipamentos de proteção individuais adequados, a viseiro, o óculos gel, enfim, se tudo isso não foi feito, aí me parece que é uma responsabilidade, ela tende a acontecer, e de novo, eu não estou apregando e defendendo que ela seja objetiva e automática, tá? O que nós temos em alguns casos foi o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu desde o ano passado, tá? É o tema número 932 da repercussão geral, é que em casos em que essa atividade de risco colocar esse funcionário num grau de exposição maior de contágio, aí sim, né, nós estamos invertendo um pouco do nexo de prova. Então há uma certa culpa presumida da empresa que, na verdade, acabou não adotando as medidas que a ela deveriam ser feitas para que realmente isso deixasse de existir. Então, gente, eu só começo aqui o nosso bate-papo, não estava dentro do seleto grupo de perguntas da Simone, mas só para poder passar para vocês a visão que hoje talvez seja uma das pautas mais importantes sobre o coronavírus, que é a questão da doença ocupacional contraída dentro da empresa ou, eventualmente, no famoso acidente de trajeto. Tá bom, Simone, por favor, agora acho que você retomou aí com a conexão. Já. Palavra está contigo, tá? Eu peço desculpas por iniciar assim, de uma forma já bastante, né, intensa, mas para que a gente pudesse, então, dar continuidade ao nosso bate-papo. Não, eu primeiro agradeço por ter me salvado aí nesse início, né?
E aí agradeço ao professor, tenho que deixar claro aqui a enorme satisfação, professor, que o senhor está vindo aqui no Café Jurídico da ESA, o professor Calcini, Ricardo Calcini, ele é, ele é professor de pós-graduação em Direito do Trabalho, ele também é mestre pela PUC em Direito do Trabalho em São Paulo, é colaborador de sites jurídicos que nós acessamos constantemente, né? Migalhas, Conju, né? E Jota, então a gente já conhecia o professor Calcini. Eu, particularmente, tive o prazer de fazer um curso muito bom, Direito Revista, com o professor Calcini, né? E ele fala exatamente aquilo que o advogado quer ouvir, né? Não adianta vir com muita doutrina que não vai dar certo, tem que ser no ponto certo ali do advogado. Então, professor, gostaria de parabenizá-lo e agradecer por esse momento aqui, de estar disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é muito ocupado, para a ESA, para os advogados capixabas aqui. Então, vamos lá. Como o senhor estava já falando, não vou tirar, assim, continuar essa fala que é muito importante. Em relação ao pessoal da saúde, né, professor, eu acho que não tem dúvida em relação ao pessoal que está aí à frente da batalha no combate ao Covid, até porque a gente não tem comprovação, inclusive, que os EPIs estejam funcionando, porque é um vírus novo, uma jornada muito grande de trabalho, um contato quase diário, muitas pessoas infectadas. Então, eu penso, o que o senhor acha em relação aos profissionais de saúde? Pois é, essa polêmica nasceu exatamente desse artigo 29, Simone, porque para mim, e acho que para muita gente na época, antes do Supremo realmente decidir essa questão, estava muito evidenciado que esse nexo de causalidade, essa presunção de que seria uma doença ocupacional, estaria restrita realmente a essas atividades de contato realmente com o vírus, que era naturalmente o pessoal aí da linha de frente, que é o pessoal da saúde. Então, para essas pessoas que estão realmente no seu respectivo dia a dia com esse contato diário, me parece que essa presunção, como diz a lei previdenciária, é uma presunção que ela existe, tá? E a empresa vai ficar realmente com esse encargo de fazer realmente a prova no sentido de que, olha, ela tentou, ela se esmerou, ela realmente fez o que estava à sua disposição, mas ainda assim, infelizmente, às vezes o funcionário acaba contraindo a Covid-19 e aí vai se discutir depois a questão da responsabilidade civil dali decorrente. Lembrando que aí temos os aspectos previdenciários e trabalhistas, né? O previdenciário, basicamente, nós vamos ter uma doença ocupacional, nós vamos justificar a emissão de comunicado de acidente de trabalho, vai ter, se for o caso, pelo afastamento depois de 15 dias, vai ter realmente a estabilidade de 1 ano, tal como diz o artigo 118 da Lei 8.213. Então, nós vamos mexer um pouquinho nesse aspecto previdenciário. Pode ter ação de regresso da União face ao empregador, pode mudar um pouco do sistema do FAP, né, do RAT, então quer dizer, tudo isso no aspecto previdenciário. E depois, quando essas questões vierem ao trabalho, como já estão acontecendo, né, de uma forma muito acentuada, aí nós vamos discutir a questão da responsabilidade civil, se ela existe, se tem dano moral, se não tem, em casos extremos, e que acabam, infelizmente, ocasionando em mortes, então se há realmente, inclusive, o pagamento de pensão a herdeiros, sucessores, enfim. Então, eu acho que isso deve nascer de uma forma muito exponencial com os profissionais de saúde que infelizmente estão realmente nessa linha de frente, e aí paulatinamente isso vai acabar sendo estendido para as demais empresas, principalmente aquelas que já estão dentro daquele grupo que o governo federal sempre classificou como atividades, né, que deveriam ter a sua continuidade permanente, e agora mais recentemente com os governadores estaduais e os prefeitos municipais liberando as atividades que não eram consideradas essenciais. Mas o senhor vê, então, com a prova difícil para aquele que não está na área da saúde. A pessoa vai pega um ônibus, o ônibus já está lotado, a gente já está vendo que as pessoas parece que não entenderam ainda o recado, né? A gente vê um grande número de empresas e pessoas já indo trabalhar, né? Então, em relação àquela pessoa que pega o ônibus e aí ela
ela daqui a pouco ela vai trabalhar e lá ela acaba contaminando, ela está com o Covid, acaba contaminando outros empregados. Como que fica, então, essa relação de prova aí nesse caso, né? A gente tem que partir de uma regra, e acho que todo mundo aqui talvez concorde comigo, que a prova sempre tem que ser de um fato positivo e nunca de um fato negativo. Eu não posso exigir tanto de trabalhadores quanto de empregadores uma prova de algo que realmente não é possível de ser feita, né? Então, nesse aspecto, o que é possível que se prove? É possível que se prove que você forneceu, que você instruiu, que você, na verdade, permitiu que esse trabalhador, de repente, viesse num horário alternativo, não no horário de fluxo, e, eventualmente, para aquelas empresas que assim possam, você permitiu que o transporte fosse feito pela própria empresa e não pelo transporte coletivo convencional. Ou seja, nós vamos ali dentro do universo, de acordo, claro, né, com a característica de cada empregador, de acordo com aquilo que as empresas puderem oferecer para os seus colaboradores, entender se a prova ela realmente vai ficar a cargo do empregado ou se ela vai ficar a cargo da empresa, né? E eu tenho um exemplo aqui em São Paulo muito curioso, que assim, e já aconteceu, tá? É o pessoal que pega o metrô, por exemplo. Tá? O metrô, que na verdade é um transporte público como qualquer outro, mas a questão do número de pessoas ali por vagão acaba realmente sendo muito alto. E ali teve uma situação no mínimo inusitada que a empresa conseguiu ter acesso aí por ordem judicial, tá? As câmeras internas do sistema de metrô e realmente localizou aquele funcionário, né? Olha que coisa interessante, que ele não estava trajando, na verdade, a máscara apropriada para fazer o seu deslocamento, trabalho, casa, trabalho. Então ali, né, nós identificamos o quê? Uma situação de culpa exclusiva daquele trabalhador, ou seja, quebrou-se o nexo de causalidade, porque a partir do momento que esse trabalhador ele não faz uso de um equipamento que ele é obrigatório, não só dentro da empresa, mas também dentro do seu deslocamento e de volta, ali esse acidente de trajeto, ele acabou realmente sendo quebrado, vamos dizer assim, pelo menos na minha visão, porque realmente quem vamos dizer assim, se colocou numa situação de risco maior foi o próprio trabalhador ao deixar de usar do equipamento. Claro que, na verdade, ele também estava usando o transporte público, claro que também tem a questão aí envolvendo o horário de pico, pode-se discutir eventualmente uma concausalidade, mas isso, claro, vai ser muito caso a caso. Agora, uma vez que ele contraiu esse vírus, antes de entrar na empresa, a empresa tem que tomar as medidas cabíveis, tá? Quem tiver condições, é claro que isso vai ser para poucos, mas fazer o teste, pelo menos de uma forma aleatória, a esses trabalhadores, é algo extremamente possível de se aplicar, né? Aliás, não dá para poder, nesse ponto, usar a Lei 9.029 de 95 para dizer que isso é uma conduta discriminatória, porque, na verdade, o interesse coletivo acaba sendo maior do que qualquer interesse particular de quaisquer dos colaboradores. Então, se porventura a empresa adotar um sistema em que se faça testes de forma aleatória, principalmente para aqueles que realmente tenham um contato maior por conta do transporte público, é extremamente recomendável, é bem-vindo, porque na verdade o interesse de todos ali estará sendo tutelado de igual forma. Uhum. E o pessoal que foi colocado em trabalho remoto, professor, o que o senhor vai falar sobre isso? Né? Que de repente foi todo mundo para casa, fica do jeito que você está, usa os equipamentos que você tem, não teve cartilha, não teve questionário, não se sabia nem se o professor, se o trabalhador tem a cadeira própria. Então, como é que vai ficar essa situação? O trabalho remoto, né, é que assim, a gente tem que fazer só uma pequena diferenciação para deixar o pessoal aí atento em relação a isso. Antes de tudo acontecer, nós tínhamos o trabalho em domicílio, depois nós tivemos o teletrabalho por força da reforma trabalhista. O que a MP 927 fez foi colocar todo mundo num gênero só, como se fôssemos, então, todos trabalhadores remotos, tá? Então, só para deixar clara essa questão dessa distinção inicial no que diz respeito à jornada principalmente. Agora, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho, a gente tem que relembrar a mesma ideia do que já foi tratado na questão da reforma trabalhista por conta dos teletrabalhadores. Ou seja, aquelas pessoas que foram colocadas para
para poder trabalhar dentro da sua residência, na maioria dos casos, ou de repente qualquer outro lugar de work. Então, nesse aspecto, esse ambiente, a residência, ou qualquer outro local, perdão, em que a empresa destinou esses trabalhadores, continua sendo uma extensão, entre aspas, claro, né, da empresa, porém, agora dentro da casa desse funcionário. Então, nesses aspectos, se ele tivesse, naquela ocasião, um acidente do trabalho, eu sempre brincava nos meus cursos da história do cachorro. Quem tem cachorro sabe em casa, né? O cachorro fica no pé da pessoa, aonde ela vai, né? O cachorro fica ali, quase dorme em cima do pé, e eu já vi casos de acidente de trabalho que, às vezes, a pessoa ela deixa de, para não pisar no cachorro, na verdade, ela pula, ela acaba desviando e acaba se acidentando, torce o pé, às vezes até tem uma fratura um pouquinho mais grave, por conta de você estar no seu ambiente familiar, mas que na verdade nada é do que a própria extensão da empresa, aí inclusive com essa responsabilidade tratada já pela CLT. Por isso que lá, num dos artigos da consolidação da lei do trabalho, diz que a empresa tem que instruir, tem que, na verdade, recomendar, tem que passar toda uma diretriz para que esses funcionários possam, dentro da sua casa, observar dentro do possível as normas de segurança e saúde do trabalho. Claro que ninguém vai chegar lá, nenhum médico da empresa, nenhum engenheiro da empresa vai chegar lá, vai bater na casa do trabalhador e falar, quem que é? O fiscal, cheguei aqui para poder fiscalizar a sua ergonomia da sua casa. Porém, isso é permitido. Eu já vi casos em que o trabalhador, ele consente num termo aditivo, tanto é que lá no passado se fez muito disso, consente então que esse ambiente da casa dele, né, artigo 6 da Constituição, que é inviolável, pudesse, entre aspas, ser aí mitigado para que fosse fiscalizado por parte da empresa. Então, o que acontece no momento que nós estamos passando? Nada disso foi observado, não teve orientação, não teve diretriz, não teve cartilha, do dia para a noite, né, não foi meia dúzia, foi na verdade no 80%, 90% praticamente dos trabalhadores foram colocados em home office, sem uma estrutura adequada, sem uma cadeira adequada, sem um instrumento adequado para que realmente ele pudesse trabalhar. E tudo isso, na minha percepção, nada muda do que diz respeito à parte que nós já vivemos no passado em relação à reforma trabalhista. Continua, sim, existindo a figura dos acidentes, continua, sim, existindo a figura das doenças ocupacionais, que agora estão surgindo, inclusive, numa escala ainda maior. E aí nós vamos discutir, né, caso a caso, claro, a questão da responsabilidade civil da empresa. Porque acidente e doença, eu estou falando só no aspecto previdenciário, né, com aqueles desdobramentos que eu acabei de falar. Agora, a responsabilidade civil, aí me parece que nós vamos ter que tratar caso a caso, dependendo do que foi feito realmente para poder cuidar dessa saúde, né, mental e física desses trabalhadores. Tem uma amiga minha, advogada, que fez uma pergunta aqui, interagindo aqui com a gente. Sim, por favor. O empregador que exigiu o trabalho do empregado enquadrado no grupo de risco, caso este venha adquirir a Covid-19, terá algum risco majorado? Aí nesse aspecto, o contato, né, expor uma pessoa ao risco, de uma certa forma, você acaba atraindo uma responsabilidade. Porque até então, se você tem uma alternativa, e alternativas não faltam, hoje com as MPs 927 e 936, então se você exige o trabalho presencial, você assume um certo risco por estar exercendo justamente o seu poder diretivo, artigo 2º da CLT. Muito bem, essa pessoa faz parte do grupo de risco. E aí, por alguma fatalidade, né, ela infelizmente acaba falecendo em razão dessa contaminação. Aí me parece que esse risco de responsabilidade, ele é muito mais acentuado, porque até então, né, não seria necessário que essa pessoa estivesse trabalhando presencialmente, e quando você convoca uma pessoa que já tem um grau de ter consequências mais graves em razão da contaminação, e essa pessoa infelizmente acaba tendo, enfim, acaba resultando no óbito, me parece que essa responsabilidade ela é agravada, ela é potencializada e a empresa pode, né, ser ali condenada por danos morais, enfim, danos materiais de várias espécies ali decorrentes dessa situação, tá? Mas isso eu estou pressupondo que vai acontecer uma fatalidade propriamente dito. Você contrair o vírus, ficar internado, por exemplo, tá? De repente por uma semana, 2, 3, 4, enfim, não importa a questão do tempo.
eu fui contaminado porque estava trabalhando. Aí vai voltar a situação como a gente havia começado aqui na nossa live, né? Você tomou as medidas que estavam à sua altura, não tomou? O que você fez para evitar? O que você deixou de fazer? Porque isso também gera responsabilidade, tá? O evento morte é uma situação extrema, mas pode gerar responsabilidade você, por exemplo, tendo uma consequência aí, um desdobramento, enfim, mais grave do que os demais, as demais pessoas que simplesmente acabam tendo um sintoma mais leve da doença. Muito bom, professor. Agora, em relação aos sindicatos, os sindicatos podem fazer acordo ou devem fazer acordo de suspensão de contrato de trabalho do grupo de risco? E nesse caso, a gente sabe que tem a carência da grávida, né? Da gestante aí para poder receber o benefício previdenciário. Qual a cautela que as entidades sindicais devem ter nesse momento em relação ao pessoal de grupo de risco? Ó, da grávida, eu não vou entrar tanto aqui, porque eu tenho um texto que eu escrevi que está, inclusive, no Conjur, um texto bastante completo. Se o pessoal quiser, é só acessar lá no Conjur, colocar o meu sobrenome Calcini e pode colocar Anitta, né? Anitta Duarte, que escreveu comigo, uma colega do Recife, de Pernambuco. Nós escrevemos exatamente em detalhes sobre as consequências envolvendo a questão aí da trabalhadora gestante. Agora, no que diz respeito às convenções envolvendo grupos de risco, e principalmente agora com o término dos 60 dias por conta aí, praticamente, né, do final da MP 936, que nada obstante tenha sido prorrogada, tá? O prazo de 60 dias não foi prorrogado. Então, qual é a minha orientação a todos que estão me ouvindo neste momento? Primeiro, busquem, né, alternativas juntamente com o sindicato laboral, tá? Pode ser via convenção coletiva, se você conseguir, junto com o patronal, assim estabelecer, mas me parece que é algo muito mais rápido, dinâmico e naturalmente direcionado à sua empresa que você faça o acordo coletivo. E nesse ponto, esse acordo coletivo, ele pode sim prorrogar essa suspensão que não ficaria limitada aos 60 dias iniciais da MP 936, tanto é que nós temos um caso aqui também em São Paulo, que é intermediado pelo Sintoresp, que acaba praticamente ali representando toda a parte de hotéis, bares, enfim, aqui da capital de São Paulo, e eles conseguiram uma prorrogação de 120 dias de suspensão de contrato para esses trabalhadores. Então, nesse aspecto, você empresário que está querendo, de repente, né, saber de última hora se o Senado aprovou ou não aprovou o projeto lá de conversão da MP 936 em lei ordinária, porque nós estamos dependendo disso, gente. Só para deixar claro, hoje, vários jornais noticiaram essa questão, porque está havendo uma dispensa cada vez mais coletiva, né? Grandes estabelecimentos empresariais de grande nome no mercado estão demitindo, por quê? Acabou 60 dias. O pessoal que adotou no início já está com o prazo, se não esgotando, mas ali em vias de esgotar. E aí, naturalmente, se você não tinha condição de arcar com o salário, não adianta virar para o empresário e falar, não, reduz a jornada e reduz o salário se ele não está realmente operando. Então, o ideal é que o Senado aprove com maior urgência possível esse projeto de conversão, então, da MP 936 em lei ordinária, porque do contrário nós vamos ter mais uma MP, assim esperamos, do governo federal, por ato do presidente da República, para poder estender, então, esse prazo inicial. Agora, não consigo saber se Brasília vai ajudar a gente ou não. Então, a única saída realmente é buscar o acordo coletivo com o sindicato. E aí, para grupos de risco ou não, Simone, aí vai de cada empresa para entender realmente qual é a sua respectiva necessidade. Seria a segurança, no caso, agora seria a única segurança, né? A única segurança. Eu estava assistindo agora há pouco a live do pessoal do Conjur, e o ministro Agra Belmonte estava falando exatamente sobre isso. Então, quer dizer, ou a gente busca essa alternativa via negociação coletiva, ou nós não temos instrumentos na lei posta hoje para justamente suspender o contrato de trabalho. Muita gente me perguntou via WhatsApp, professor, então eu vou estabelecer o layoff, tal como está lá também na MP 927. É uma situação de saída? Sim, se você imaginar que é possível você colocar esses funcionários num programa de qualificação e fazer a suspensão do contrato de trabalho, me parece também uma alternativa possível dentro do cenário que nós estamos hoje. Agora, suspender por ato unilateral, sozinho, entre empregado e empregador, realmente isso não vai acabar acontecendo, tá?
E em relação ao banco de horas, professor, aquilo que eu já havia até conversado com o senhor, sim, sim. Né, em relação ao banco de horas, o que o senhor me fala? Que algumas empresas já me falaram, olha, eu não tenho, está tudo negativo, eu não tenho mais o que conceder. Eu já antecipei feriado, eu já coloquei, já está em banco de horas negativo, eu não tenho o que fazer. Então, em relação ao banco de horas, fica o anterior, fica o daqui bem a medida provisória, o que a gente fala para os advogados nesse momento? Vamos lá. Bom, é importante que todo mundo tenha em mente que nós estamos vivendo uma situação totalmente anormal. Eu acho que todo mundo concorda nisso, e algo nunca até então visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E claro que a legislação posta hoje, por meio das medidas provisórias, ela não é a legislação ideal, e talvez nós demoraríamos o ano inteiro para construir essa legislação ideal, mas a gente não tem esse tempo, né? Então é o que nós temos para hoje, para poder lidar como uma alternativa a essa situação da pandemia do coronavírus. Muito bem. Todo mundo sabe que a questão do banco de horas, ela foi agora positivada no sentido negativo, ou seja, banco de horas a favor do empregador, embora isso na prática, tá? Em algumas empresas já acontecia via negociação coletiva, mas fato é que o banco de horas negativo, inclusive com o período agora de 18 meses após o encerramento da pandemia, que está em tese, né, organizado, pelo menos do ponto de vista legislativo, para o dia 31 de dezembro. Então, o que acontece? Esse funcionário ele só está devendo horas, ele nunca está trabalhando em horas. E muitas empresas, ou a grande maioria, já tem banco de horas via sistema coletivo. Como é que eu vou harmonizar esses dois sistemas de banco de horas? Porque um é o individual por escrito com o empregado, tal como está previsto no MP, e o outro no sistema coletivo. Muito bem. Hoje, com a situação de anomalia, tá, qualquer ato que esteja positivado nessas medidas provisórias, ela vai ter, esse ato, na verdade, uma prevalência em relação à própria CLT, tal como ela está posta, como a legislação esparçada, como também em relação aos instrumentos coletivos de trabalho. Então, as empresas que já estavam, né, de uma certa forma, ali amparadas por banco de horas via instrumento coletivo, passam a adotar o instrumento individual. Até aí, não me parece que nós tenhamos muitos problemas, tá? Porque enquanto vigorar essa situação de pandemia da Covid-19, nós vamos continuar aplicando a sistemática tal como posta hoje nesse banco individual, com carência aí de 18 meses. Muito bem. E aí esse funcionário ele só está devendo horas, nunca está trabalhando. E aí me pergunto, eu posso exigir depois o trabalho desse funcionário, por exemplo, num sábado, né, que muita gente não gosta de trabalhar no sábado, né? Posso exigir depois da 8ª hora diária, né? Como é que vai acontecer isso na prática? A resposta de uma forma muito objetiva. Sim, primeiro porque sábado é dia útil não trabalhado, então você vai poder aí nesse ponto exigir que esse trabalho ele realmente seja feito, inclusive nesse dia em particular. Segundo, que pela própria CLT, antes mesmo da reforma, antes mesmo das MPs, nós já tínhamos previsão específica que o trabalhador poderia trabalhar até 10 horas por dia. Então, essas 2 horas extraordinárias, excedente da 8ª, também vão poder ser exigidas desse trabalhador no dia a dia. Professor, ok, eu posso exigir a partir da 8ª, eu posso então realmente colocar no sábado, mas eu não tenho nenhuma expectativa que essas horas realmente sejam trabalhadas, porque minha empresa ainda não começou a girar tal como, né, acontecia no sistema anterior. Eu posso rescindir e aí ele vai ficar me devendo essas horas? Como é que vai acontecer na prática? Gente, é uma rescisão como qualquer outra. Então você vai contabilizar, vai identificar quanto que aquilo representa na prática em valores monetários e naturalmente, tá, você vai poder deduzir, se for o caso, da rescisão, esses valores que estavam ali nesse banco de horas negativo. E aí, claro, se porventura chegar a um extremo que essa dedução, extrapole o valor de um salário desse trabalhador, tal como previsto no parágrafo 5º do artigo 477, aí não tem jeito. Quem vai entrar com a ação trabalhista? A empresa. Em favor, contra quem? Contra o empregado, porque aí, nesse caso, a empresa tem direito, né, a receber um crédito que, por força da própria lei, não poderia ser abatido da rescisão
contratual. Então eu não vejo aqui maiores problemas no que diz respeito ao banco, sendo que a MP, ela autoriza que você faça de forma individual e por escrito, tudo que está no âmbito coletivo fica afastado momentaneamente. Com a retomada regular dessas atividades, você vai poder exigir, sim, tá, essa prestação de serviço, inclusive a partir da 8ª diária. Agora, não deu certo, não vai ter como retomar, então você faz a rescisão, você vai abater esses valores, né? Essa jornada que não foi trabalhada, você vai calcular quanto isso vai representar na prática, vai abater isso ali da rescisão, e se porventura ultrapassar o limite tal como estabelecido na CLT, aí a empresa ela fica no direito, tá, de acionar o trabalhador para poder recuperar esse débito que estaria com ela. Mas no banco de horas, professor, a gente vê também que é sempre um por um, né? Nunca é inserido, todo mundo fica quietinho nessa hora, né? O adicional de 50% mínimo não é 1,5, não é 1,7, não é nada disso, é 1,1. Isso está certo, professor, no banco de horas? Ou essa questão a empresa, né? Essa questão do banco de horas bom, sempre foi muito discutido isso, né? Como a hora extra ela tem no mínimo o adicional de 50%, tem convenções que às vezes colocam 70%, 80%, 100%, e muita gente fala, pera um pouquinho, então eu tenho direito, né, a 2 dias, né, ao invés de 1. Gente, a gente não pode compensar, né, não pode, na verdade, misturar os conceitos, né, de tempo com a questão monetária. Tá? São coisas diferentes. Então, nesse aspecto, se você deixou de trabalhar ou trabalhou em excesso, tá, em algum determinado dia, uma coisa é a compensação por 1, que é o correto. Outra coisa é a questão do pagamento quando você monetiza isso, ok? Agora, se a convenção, por alguma razão, estabelecer de uma forma diferente, aí nós vamos ver caso a caso. Mas, tal como está hoje na MP 927, como isso não está claro, não está escrito, né, como é que vai ser essa compensação, vai gerar uma certa dúvida, porque, a priori, eu teria que fazer 1 por 1. Agora, vai ter normas coletivas que vão dizer, não é 1 por 1, é 1 por 2, 1,7, como a Simone comentou, né? Quer dizer, e aí essa compensação seria diferente? Aí a gente precisa entender se a MP, ela acabou, vamos assim, abarcando todo o instituto e resolvendo a situação sem que eu tenha que socorrer da norma coletiva ou não. Tá? Isso, aliás, não é só para o banco de horas, é para tudo que foi tratado pela MP 927. Ela apenas, às vezes, trata do Instituto, mas alguns detalhes a gente vai ter que recorrer à própria CLT ou, às vezes, aos próprios instrumentos coletivos. E aí, na casuística, talvez nós tenhamos uma aplicação híbrida dos instrumentos com a CLT e, às vezes, até com a própria MP 927, desde que não haja conflito, porque, havendo conflito, prevalece a MP, tal como já está estabelecido no seu artigo inaugural. Muito bom, professor. Em relação à antecipação de feriados, o que o senhor pode falar em relação à antecipação? Por exemplo, São Paulo antecipou o feriado, né? Mas os empregadores, muitos empregadores já tinham antecipado tudo. Então, como é que fica nesse caso? Olha, Simone, é engraçado que São Paulo foi até um exemplo muito emblemático. Eu participei de um webinar com o Migalhas, porque hoje eu sou colunista deles, para tratar exatamente o que aconteceu com essa antecipação de diversos feriados que nós tivemos na capital paulista. Muito bem. Naquele momento, tá, naquela ocasião, eu me manifestei no sentido de que essa antecipação feita pela autoridade pública local, ela não poderia ser cogente, obrigatória para todas as empresas. Porque aconteceu naquela situação foi até algo bem inusitado. Nós tivemos a informação oficial que esses feriados seriam antecipados, faltando menos de 48 horas para que isso acontecesse. E aí tinha muita gente com férias marcadas, né? Tinha muita gente ali com uma programação de trabalho já posta, tinha empresas que na verdade estavam com turnos já definidos. Como é que eu poderia virar para todo mundo e falar assim, para tudo, porque a autoridade municipal resolveu antecipar feriados? Então, naquela ocasião, e aqui eu não vou falar de uma forma diferente, eu me manifestei no sentido de que essa antecipação feita pela autoridade local, ela não é obrigatória, ela não é cogente, então a sua observância ela fica em caráter facultativo de empresa para a empresa, tá? Se porventura, Vitória aí no Espírito Santo, qualquer outra cidade de qualquer
qualquer outro estado vier a antecipar, tá? Eu acho que a lógica, me parece, que continua sendo a mesma, tá? Cada empresa vai poder aderir ou não a essa antecipação. E aí, claro, por que eu falo que essa é uma faculdade? Porque a empresa também pode fazer o inverso, né? Você bem colocou, a MP 927 possibilita que ela, empresa, antecipe, né? E não a autoridade local. Então, nesse aspecto, como a antecipação ela acaba sendo algo que pode ser feita de mão dupla, me parece que tanto o empregador, claro que se ele antecipa, o funcionário tem que respeitar, mas no que diz respeito à autoridade pública antecipar, não, ele não precisa realmente cumprir com aquilo que está estabelecido. E quando for feito, quando na verdade o feriado ele for realmente alcançado, esse funcionário vai poder naturalmente ali usufruir, se for o caso, do seu período de descanso, tá? Então não me parece que hoje, mesmo havendo essa antecipação, a não ser, claro, que a antecipação seja por parte das empresas, mas vindo da autoridade pública municipal, que as empresas devam seguir obrigatoriamente, tá? Me parece que é algo que vai ser de adesão facultativa por cada estabelecimento empresarial. Entendi, muito bom. Em relação às férias, professor, poxa, receber férias nessa época é complicado, né? O trabalhador recebe lá, olha, você está de férias. Tá, muito obrigado. Então, é uma situação muito difícil para o empregado, né? Receber as férias exatamente nesse momento. O que o senhor me fala em relação a esse momento, né? Eu vou aqui utilizar das palavras do meu amigo, mas não vou dar o nome porque vai que ele está assistindo, ele vai ficar depois constrangido, mas enfim, há realmente uma corrente, principalmente vindo do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que você conceder férias nesse período de pandemia, você basicamente não cumpriu com uma das finalidades, que é realmente fazer com que esse trabalhador ele possa, né, livremente, né, sair ou gozar da forma como ele bem entender, criar realmente esse direito a uma desconexão, não só realmente ao trabalho, mas também a situação como todos nós estamos realmente enfrentando. Então, me parece que é uma situação até não moral, né, você conceder férias nesse período de pandemia 19. Mas nem tudo que é imoral é ilegal, né? Então, assim, do ponto de vista normativo, não há realmente um óbice em relação a isso, né? De que a concessão ela possa ser feita. Aliás, não só não é um óbice, mas como é uma alternativa. Isso já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesse juízo liminar que o plenário fez sobre a MP 927. Então, nesse aspecto, que por mais que realmente a finalidade não tenha sido atingida na prática, tá? Legalmente falando, não há nenhum impedimento que as empresas possam, então, assim proceder. E eu falo isso, gente, porque eu também sou empregador, eu tenho uma babá que me ajuda a cuidar da minha filha Cecília, de 1 ano e 3 meses, e eu me vi obrigado, tá, como a maioria das empresas, tá, a dar férias à minha babá justamente nesse período de pandemia, tá? Mas agora ela vai ficar com a gente. Então, assim, era uma forma de ela poder, naturalmente, continuar a receber os valores que seriam devidos a ela por força de lei, mas era uma alternativa que eu tinha para poder também, do meu ponto de vista como empregador doméstico, tá, poder encontrar uma solução. Então, eu não vou condenar ninguém que tenha feito de uma forma diferente, embora respeite, claro, a opinião de muitos, entendendo que realmente é uma questão muito, entre aspas, né, não tão moral, vamos colocar assim. E o pagamento também, só para dezembro, também ficou complicado. Eu já fiz agora. Eu já fiz agora. Aliás, eu sei que a lei diz que você pode prorrogar o terço até o final do ano, né? Embora você hoje acabe coincidindo o pagamento de férias, não a mais com 2 dias que antecede o período de férias, mas pagando aí no 5º dia útil subsequente ao mês, entre aspas, da prestação de serviço. Então, não me parece algo também fora do comum, tá? Na minha opinião, pelo menos, porque se você não vai usar desses recursos para você fazer algo mais excepcional, já que a pandemia nos restringe esse direito de circulação, você não antecipar
o pagamento de férias com 2 dias, mas pagar essas férias junto com os salários e demais benefícios no 5º dia útil, me parece algo razoável dentro que nós estamos aqui lidando na sistemática de hoje. O problema é o terço, né? O terço constitucional, porque tem muita gente dizendo que o terço acompanha exatamente o período de férias, né? Eu também não vou aqui ser o radical. Eu não só antecipei, como também fiz o pagamento do terço para minha funcionária, porque também tenho esse senso, né, de colaboração, no sentido de que ela também pode estar precisando desses recursos. E esse momento de desconexão? Está difícil também, né? O trabalhador, nós aí, todo mundo, e o que o senhor fala desse momento importante de desconectar, né? Então, o que o senhor fala? Vai causar... O senhor acha que, em futuro, muitas pessoas vão também adoecer em razão de não conseguir fazer essa desconexão? Olha, nós vamos ter que rever essa legislação na medida em que o teletrabalho ele realmente for colocado, né, na prática de uma forma muito mais enfática. Por enquanto, nós tínhamos uma situação muito pontual, com algumas atividades, principalmente o pessoal de TI, que fazia o trabalho remoto, então aquilo não justificava uma edição de uma lei específica para poder tratar da questão de home office. Eu acho que depois que essa situação ela se normalizar e cada dia o noticiário, né, nos traz uma informação de que as empresas já estão entregando os pontos comerciais, já estão deixando os trabalhadores em caráter de trabalho remoto até o final do ano, algumas já estão em caráter definitivo, né? Hoje eu vi no Valor Econômico já empresas colocando isso em caráter definitivo, não vão mais voltar ao trabalho presencial. Então, na medida em que existe um contingente muito grande de trabalhadores nessa situação, me parece que eu acho que nós vamos ter que tratar de uma forma um pouquinho mais apurada essa questão envolvendo o direito à desconexão. Então, questões, por exemplo, mensagens via WhatsApp em horários não comerciais, e-mails que são trocados às vezes durante a madrugada, né? Às vezes até as próprias lives, né? Nós estamos aqui no horário comercial às 17, mas às vezes você pode, de repente, ter um compromisso como esse aqui, às 20, 21 horas. Então, assim, tudo isso vai ter que ser ajustado para permitir que esse trabalhador ele possa, né, tentar separar o que é a casa dele com a sua família, suas atividades pessoais e sociais e o que é o trabalho. Eu sei que para muita gente isso era uma coisa muito distante, mas na prática todo mundo já está sentindo uma certa dificuldade, principalmente quem tem filhos, como é o meu caso, ou que na verdade não tinha uma estrutura adequada para poder fazer esse home office. Então, tudo isso vai ter que passar por um necessário ajuste. Até que sobrevenha uma lei específica, qual é o meu conselho? Faça uma negociação coletiva, faça um acordo coletivo com o sindicato, para que vocês, então, possam estruturar melhor como é que vai se dar esse trabalho no sistema remoto. Quem está naquela condição de superempregado, empregado hipersuficiente, né, que recebe 2 vezes o teto da Previdência e tem diploma superior, ele também pode transacionar a questão do trabalho dele nesse sistema remoto. Então, nós já temos, do ponto de vista individual, uma saída para esses funcionários em particular. O restante, naturalmente, vai acabar tendo que lidar com a questão da negociação coletiva. Não me parece outra alternativa hoje que nós podemos adotar. Muito bem. Eu esqueci de falar, 2 diretores da ESA passaram, né, prestigiando o evento também, e eu esqueci, mas aí vai meu abraço à diretora Emilene, da Cidade Secreta de Cachoeira de Itapemirim, sabe? E o diretor Marcelo, a gente brinca, olha, Cachoeira de Itapemirim já não é mais tão secreta assim, então é complicada. Mas agora nós já estamos no finalzinho, professor. O que o senhor queria deixar de mensagem, ou falar de seu livro, ou falar de seu curso? Sei que o senhor está com curso de execução também, já recebi no meu e-mail, né? Então eu acho interessante que o senhor faça essa divulgação.
Legal. Bom, gente, vocês estão aqui com o meu Instagram, tá? Que é o que está na tela de vocês, é o Ricardo_Calcini. Praticamente todas as informações vocês já podem encontrar, podem me mandar um direct para quem quiser, podem me seguir, vai ser sempre um prazer poder contribuir. Mas dentro da temática que nós estamos a tratar, Simone, eu vou me restringir a falar do livro, porque me parece que é algo que realmente vai ao encontro daquilo que hoje a advocacia, os empresários, os trabalhadores realmente procuram, que é a solução de dúvidas, tal como nós estamos conversando aqui nessa nossa live. Então, o livro se chama Coronavírus, tá? E os impactos trabalhistas. Ele foi editado pela editora JH Mizuno. Eu não vou conseguir digitar aqui porque eu estou no celular, então JH Mizuno. É só entrar, já está em destaque. É um livro digital, é um e-book, porque não é possível fazer algo físico nesse momento. Tá? Nós já temos mais de 180 colaboradores, praticamente 200 questionamentos que foram respondidos por uma boa parte dos especialistas aí de todo o Brasil, inclusive o pessoal também do Espírito Santo contribuiu. Então, assim, essa obra hoje ela pode ser acessada na plataforma lá da Amazon, o pessoal que tem o Android pelo Google Play, o pessoal que tem o iPhone também pelo sistema de compra do iPhone. Então, quer dizer, vocês têm hoje uma gama de opções para poder ter acesso a essa obra, que na verdade tem um preço extremamente reduzido, que me parece que seja de R$ 24,90, e tem esse arsenal de informações que vocês podem encontrar. Então fica essa dica, e aliás, né, não é só para comprar, é para poder participar, porque como é uma obra digital, Simone, convido a todos aí da Escola Superior da Advocacia, os amigos que estão assistindo, todo mundo tem direito a contribuir. Então é só mandar um direct para mim e falar, professor, eu quero contribuir com a obra do coronavírus. Tem espaço? Tem espaço para todo mundo, gente. É advogado, é professora, é juiz, é representante do MP, é diretor jurídico, é relações trabalhistas sindicais, todo mundo tem direito a participar. E a gente está compilando, tá, as perguntas inéditas que ainda não fazem parte do livro, porque cada momento, né, surge uma dúvida. Então, nesse ponto, estão chegando novas dúvidas, o livro está sendo atualizado constantemente, e aí, sem dúvida nenhuma, ter a participação de todos que estão me ouvindo, o pessoal da Escola Superior também vai ser sempre um prestígio muito grande, tá? Fico realmente aqui aguardando o direct de vocês para a gente poder acrescentar cada vez mais grandes nomes aí para o nosso trabalho. Simone? Eu acho que da Simone a internet tá um pouquinho difícil, gente, para encerrar. Então, voltou? Ele voltou, mas ele já está no final. Já tô achando que ele já vai encerrar. Mas muito obrigada, claro, fica à vontade. Professor. Muito obrigada pela participação. Foi excelente o bate-papo e foi muito bom ter te conhecido. Vou continuar te seguindo, tá bom? Obrigado a todos, viu? Uma boa tarde. Um grande abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.